pode estar lendo, por favor, para mim? Primeiro nome. Aleluia. Oh, aleluia. Sobre o Espírito Santo, sobre a sua divindade e a sua personalidade, os seus atributos divinos e as suas obras de acordo com a revelação divina. Divinidade. A deidade absoluta do Espírito Santo é revelada nas Escrituras, e essa é a crença da Igreja ao longo dos séculos. Essa verdade está clara na forma batismal, quando o Espírito aparece como Deus, igual ao Pai e ao Filho, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não somente na forma trinitária, pois a Bíblia revela com a clareza a divindade do Espírito Santo. Mas não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. O Espírito Santo é chamado de Deus, pois o apóstolo usa alternadamente os nomes Deus e Espírito Santo. Isso porque o cristão é filho de Deus. Assim, habita no crente o Deus Trino, o Uno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como em Atos, Deus é o Espírito Santo. Deus e o Espírito Santo são uma mesma deidade. Amém. Aleluia. Então nós temos aqui, estamos falando sobre divindade. Se é divindade é porque ele é divino. Se ele é divino é porque ele é junto com Deus, ele é igual a Deus. Então, porque se o Espírito Santo não fosse uma pessoa e não fosse igual a Deus, ele não seria uma divindade. Ele seria algo menor. Se aqui afirma que ele é uma divindade, é porque ele é Deus, ele é uma pessoa, né? Então nós vemos aqui a deidade, é a mesma coisa que a divindade, o conjunto de forças da divindade. Então Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eles trabalham em unidade, são os três. Onde, quando nós adoramos o Espírito Santo, muitas vezes nós temos várias formas de adorar. Adoramos o Espírito Santo, nós estamos adorando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se glorificamos o nome de Jesus, estamos glorificando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se glorificamos o nome de Deus, glória a Deus, nós estamos glorificando Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Se nós glorificamos, glórias a Jesus, aleluia Jesus, como nós costumamos falar, estamos glorificando Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Se nós clamamos ao Espírito Santo, estamos clamando também a Deus. Então nós precisamos, às vezes você tem dúvida, se eu clamo ao Espírito Santo e Deus, então, pode comentar. Só uma curiosidade para os irmãos entender melhor a Bíblia na hora que estiver lendo. Nós temos 3 tipos de espírito na Bíblia, 3 principais tipos de espírito: o espírito do homem, o espírito maligno e o Espírito Santo. Como que eu vou diferenciar qual que é o Espírito de Deus na hora que você estiver lendo a Bíblia? Aí eu queria que alguém abrisse para mim aí João 4, 24. João 14, 24. João 14, 24. Esse aí, não tem essa história? João 14, 23. João 14, 23. 23 e 24. Cadê? Não. Pode ler. Vai falar sobre o Espírito Santo. Pode ler quem achou. Quem achou pode ler. Quem não guarda as minhas palavras, ora, a palavra que eu disse não é minha, mas vai. Os 3 falam sobre os 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso. Espírito, irmãos, é que eu perdi um versículo aqui. Espírito e Espírito. Não é João 14, 24, não. É a palavra que diz assim: Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. João 4. João 4, né? Então acha aí e lê. Só para a gente tirar uma dúvida. João 4, 24. E todas as vezes que for direcionado o Espírito de Deus, vamos observar o seguinte: João 4, 24. o nome de Deus
o nome de Deus, ele não será escrito com D minúsculo. O nome de Jesus Cristo, ele não vai ser escrito com J minúsculo. E o Espírito de Deus, ele não vai ser escrito com E minúsculo. Então, nós podemos também ir pela própria Escritura, que sempre quando falar Espírito de Deus, vai falar com E maiúsculo. Agora, o Espírito do homem e o Espírito maligno vai ser sempre com E minúsculo as iniciais. Sim? Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Deus é Espírito, esse primeiro Espírito aí é o Espírito Santo. E como o irmão Gerson disse, ele está escrito com E maiúsculo. Talvez muitos aqui não tenham reparado isso. E importa que os que o adorem em Espírito. Esse segundo Espírito aí está escrito com E minúsculo. Então esse Espírito é o Espírito do homem. Aqueles que o adorem com o seu próprio Espírito, Espírito do homem, adora o Espírito de Deus. Então o Espírito do homem adorando o Espírito de Deus em verdade. Que se entregue. Então, essas duas grandes diferenças aí. O Espírito de Deus vai estar com E maiúsculo. O Espírito do homem ou o Espírito maligno vai estar com E minúsculo. Só para a igreja diferenciar qual que é o Espírito de Deus e qual que é o Espírito do homem ou o Espírito maligno. E também todas as vezes que for escrever, for fazer uma anotação com o nome da divindade, o nome de Deus, jamais podemos ter o luxo de escrever o nome de Deus com D minúsculo, e jamais podemos ter o luxo de escrever Espírito Santo com letras minúsculas também, porque eles são maior, eles podem todas as coisas e é trindade. Então, o nome de Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, nós precisamos entender. Quando eu for escrever, eu vou fazer aqui um esboço para a minha pregação. Por mais que esteja na pressa, precisamos escrever com letras maiúsculas iniciais. Amém? É bem colocado, né? Que a escrita, quando você vai ler algo, em qualquer lugar que esteja, tiver com Deus menor, está se referindo a um Deus que não é Deus verdadeiro. Deus menor. Quando se refere ao Deus Todo-Poderoso, é escrito com letra maiúscula. Acontece das pessoas errarem. E ao ler, você vai entender o seguinte da frase: as pessoas erram, mas não devem cometer esse erro. Deus é escrito com D maiúsculo. Deus Senhor, Espírito Santo, Jesus. Toda vez que vai escrever isso aí, tem que ser com a inicial maiúscula, né? Na Bíblia sempre está assim. A não ser que o tradutor da Bíblia colocou errado, mas toda a Bíblia geralmente está assim. Né? Então, a deidade absoluta do Espírito Santo é revelada nas Escrituras. E essa é a crença da igreja ao longo dos séculos. Essa verdade está clara na forma batismal, quando o Espírito aparece como Deus, igual ao Pai e ao Filho, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, aqui está se referindo o Espírito Santo como uma divindade, como Deus também. Não somente na forma trinitária, pois a Bíblia revela com clareza a divindade do Espírito. E mais, não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito Santo é chamado de Deus, pois o apóstolo usa alternadamente os nomes Deus e Espírito Santo. Isso porque o cristão é templo de Deus. Se o Espírito Santo habita aqui é porque ele é um Deus. Se nós somos um templo de Deus e o Espírito Santo habita aqui, é porque ele é Deus. Se o templo é de Deus, só Deus quando ele está. Então se o Espírito Santo habita porque o Espírito Santo também é Deus. Assim habita no crente o Deus trino e uno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como Atos 5, 3, 4, Deus e o Espírito Santo são a mesma deidade, uma mesma divindade. Os três estão nele. Alguém pode estar lendo, por favor, em Atos capítulo 3, capítulo 5, versículo 3 e 4, por favor. Quem encontrar já pode estar lendo. 3 e 4 versículos. Isso, 5, Mas 3, Pedro disse: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? A redivesse parte do valor da terra, guardando o ar, não fica para ti? E após ser vendida, não estava em teu próprio poder? Por que concebeste estas coisas em teu coração? Tu não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, uma referência que mostra claramente que o Espírito Santo é Deus. Personalidade são uma das características dos atributos do Espírito Santo. A personalidade do Espírito Santo é uma verdade bíblica. A Escritura revela os elementos constitutivos dessa personalidade. E os principais são o intelecto, a emoção e a vontade, entre os demais.
O espírito é inteligente e racional. Ele tem emoção e sensibilidade, pois ama e pode se entristecer. E é volitivo, isto é, tem vontade própria. Ele não permitiu que Paulo, com sua comitiva, se dirigisse a Bitínia. O Espírito Santo distribuiu os dons espirituais conforme sua vontade. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, ou distribuindo a cada um particularmente como lhe apraz. Então a personalidade fala do sentimento, fala da forma de agir, da emoção, assim como nós. Alguém falou uma palavra que nos entristece, o nosso semblante ele decai, nós entristecemos. E o Espírito Santo, quando nós fazemos qualquer coisa que entristece ele, ele se entristece também. Então, a personalidade do Espírito Santo, ele tem intelecto, emoção, vontade, assim como nós. Então, ele como uma pessoa, só sendo uma pessoa, ele pode ter personalidade. Então, aqui está afirmando essa personalidade que o Espírito Santo tem. Assim como nós, sendo pessoa, temos, o Espírito Santo tem, porém, como Deus. É volitivo, isto é, tem vontade própria. O Espírito Santo tem desejo, vontade própria. Quando ele deseja te abençoar, ele vem sobre a sua vida e te abençoa. Quando ele decide, vou entregar para a irmã Deilde, né? Vou entregar para a irmã Deilde o dom da visão. Ele vai abrir sua visão e te entregar. Foi ele que escolheu para te dar o dom. Quando nós temos dons que nós não queremos, até mesmo não desejamos. Mas Deus nos dá, nós temos que fazer. Deus entregou, nós temos que operar, trabalhar com esse dom que Ele nos entregou. Tem pessoas que nunca pediu o dom da revelação e da revelação. Tem pessoas que nunca pediu para pular no mistério e ele pula no mistério e fala línguas estranhas. Tem pessoas que nunca pediu para pregar, mas ele recebeu o dom para pregar. E já tem pessoas que quer e não tem. Então o Espírito Santo distribui conforme a sua vontade. Ele tem vontade própria. Mas também se nós pedirmos, ele é como Deus, ele tem poder para nos entregar. Então se alguém deseja ter algum dom, peça para o Espírito Santo que ele vai te dar. O Espírito Santo distribuiu os dons espirituais conforme a sua vontade. Mas um só é o mesmo Espírito, opera em todas essas coisas, repartindo particularmente como quer, ou distribuindo a cada um particularmente como lhe apraz. Então nós sabemos que o Espírito Santo, ele dotou alguns, ele encheu alguns de dons. Outro distribuiu menos. Mas sabe por quê? Porque ele nos conhece. Ele conhece a nossa capacidade. Ele não vai entregar e nos encher de dom para ficar enterrado. Ele não vai nos encher de dom para simplesmente ficar acumulado no canto, não. Ele dá conforme a nossa capacidade, conforme nós podemos usar. Tem pessoas que é usado para orar, para interceder. Você não vai fazendo nada na igreja, não é uma pessoa de oração, porque ele está ali, ó, buscando. É um dom que o Espírito Santo entregou, de intercessão. Ele está ali intercedendo pelas almas e Deus operando através da vida dele. Ninguém vê, talvez nem ele mesmo vê, mas Deus está operando através da vida dele. Então, nenhum de nós somos simplesmente vãos aqui, não. Nós somos templo do Espírito de Deus, templo de Deus. O Espírito Santo habita em nós e nós, cada um de nós, o que fazemos para o Senhor é o dom do Espírito Santo habitando em nós. Sem contar que a busca pelos dons espirituais, ela não pode ser uma busca por vaidade. Vou buscar aqui o dom de cura porque só eu vou ter o dom de cura na igreja. Não pode. Vou buscar aqui o dom do louvor porque só eu vou cantar bonito na igreja. Não pode. Vou buscar aqui o dom da palavra, o dom de discernimento de espírito, porque só eu vou ter esse dom na igreja. Também não pode. O Espírito Santo, ele opera em corações que está voltado para a obra, desde que não haja vaidade, não haja prepotência. O que é essa prepotência? É eu chegar para o irmão do lado e humilhá-lo porque eu tenho o dom de língua e ele não tem. Humilhar o irmão porque ele não tem o dom da palavra, mas eu tenho. Isso se chama vaidade espiritual. E o Espírito Santo, como a própria professora missionária Luzia mencionou, ele conhece cada coração e jamais ele vai entregar o dom para alguém, lançar na cara do outro que ele tem e o outro não tem. O Espírito Santo, como personalidade, ele conhece também. Como personalidade, ele vai ver em nós se há uma vaidade de busca por esse dom ou não. E é por isso que nessa escola, a direção da escola achou por bem que nós pudéssemos vir mais cedo para cá, buscar esses dons,
mas não buscar de forma vaidosa. Ah, vou buscar porque eu preciso pregar bonito. Pregar bonito, não adianta ter o dom espiritual e não ler a palavra. Não adianta ter o dom de cura e não ter o desejo de orar pelo enfermo. Não adianta ter o dom de maravilha e não estar no culto de bênçãos, onde pode se contar as bênçãos, onde tem os dons para ser distribuído pela igreja. Então, a vaidade gera tudo isso aí e o Espírito Santo, ele bloqueia essa pessoa por essa busca. Alguém mais tem algum comentário sobre esse assunto, sobre a personalidade do Espírito Santo? Se tiver, irmãos, pode comentar, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos para o terceiro ponto, atributos divinos. Vou dar só um exemplo aqui. Eu sempre tive vontade de ter o dom de visão, de Deus me mostrar as coisas com os olhos abertos. E eu não tenho. Eu costumo Deus mostrar, mas depois é raridade. Agora, no sonho, Deus me mostra. Às vezes eu me dá um sonho, eu falo, vou contar não, você vai ser cabeça. Só que depois eu acabo contando para a pessoa e a pessoa entende tudo. É exatamente a resposta que a pessoa está pedindo para Deus. Então, eu já sei que Deus me deu sonhos. Por isso eu tenho às vezes que eu sonho, eu não entendo nada, mas eu entrego para a pessoa. Porque Deus já falou comigo lá no passado, que se eu não entregasse, ele me cobraria. E eu teve caso Deus me dá um sonho, quando eu cheguei a contar para a pessoa falou assim, foi quando, irmão? Eu falei, tantos dias. O que aconteceu se tivesse me falado antes? Então, hoje eu já vigio, né? Às vezes eu tem pé na cabeça esse sonho, mas Deus coloca a pessoa na minha frente, Deus me incomoda, eu deixa passar. E depois eu sei que a pessoa confirma exatamente o que estava acontecendo. Então, é dom. Tem que saber usar o dom que Deus entrega. O dom é muito pela necessidade também, irmão. Eu acho que o Espírito Santo, sendo uma pessoa e tendo uma vontade própria, ele conhece a necessidade da igreja e aonde aquele dom vai ser utilizado. E pessoas, eu pedi esse dom a vida toda e nunca recebi esse dom. Porque o Espírito Santo não achou por bem te dar aquele dom, porque não tinha necessidade de te dar aquele dom. Você vai para um lugar fazer a obra de Deus, onde tem muitas pessoas enfermas. O Espírito Santo vai ver a necessidade de te dar um dom de cura, para você colocar a mão sobre o enfermo e o enfermo ser curado. Então o Espírito Santo é que vai ter aquela vontade própria dentro dele e vai te entregar aquele dom para você fazer a obra de Deus, né? Então não vai muito. O nosso desejo conta, nosso desejo de ter aquele dom conta, porque nós vamos para o joelho, vamos buscar e o Espírito Santo vai nos dar. Porque tudo que nós pedimos em oração, crendo, nós receberemos. Então, pedindo o dom, Deus vai nos conceder o dom. Agora, o Espírito Santo vai olhar muito para a necessidade da igreja, da necessidade, e vai saber aonde aquele dom vai ser usado. Então, o Espírito Santo é inteligente. Ele é uma pessoa, ele é inteligente, ele tem intelecto, ele tem raciocínio. Ele vai saber muito bem o que ele vai estar fazendo. O uso desse dom também relaxadamente, presbítero Fernando, vai fazer com que o Espírito Santo ele retira. Eu tenho um dom de cura, mas se eu uso ele relaxadamente, o Espírito Santo vai ter prazer em manter esse dom em minha vida? Não, ele vai retirar e vai passar para outro que vai usar com zelo e destreza. A pessoa perde o dom, evangelista Jair. A pessoa perde o dom. Deus deu para dar. E só você mesmo faz com que aquilo saia de você. Sai. Ele não vai tomar. Mas você mesmo faz com que aquilo, como nós se afastamos de Deus, Deus não se afasta de nós, mas nós se afastamos de Deus por nosso gesto. Então aquilo ali é conforme você vai deixando para lá, ou seja, para mim não tem que ser mentira, eu não vou usar. Relaxadamente, né? Então, isso aí você mesmo vai deixar. Vai entender? Você não quer fazer, Deus vai te usar, você não quer entregar o mistério. Não, você vai deixar, entendeu? Você não faz importante, é como uma ferramenta, se não tem utilidade, ela vai ser arranjada. E ferrujando, ferro verdadeiro, tá? Se o Espírito Santo é Deus e está dentro de nós, entrou a vaidade, entrou a arrogância, entrou a prepotência, automaticamente Deus não vai habitar no mesmo lugar que habita esse tipo de sentimento. Então, vai sair. Né? Porque assim, ontem, por exemplo, eu tive um sonho com a irmã. Eu falei, não vou falar, não entendi nada do sonho. Foi para mim assim, pé sem cabeça. Não entendi nada. E a irmã chegou, ficou perto de mim ontem, lá fora. Vou passar para a irmã, vem cá, irmã, deixa eu contar para você. Era exatamente a resposta que eu estava pedindo para Deus. Ela entendeu detalhes. Coisa que eu achei que era pé sem cabeça. Ela entendeu detalhes. Eu falei, irmã, eu pedi a Deus hoje para falar comigo, para me dar a resposta hoje. Amém. Então, assim, a gente tem que, cada vez Deus prova, a gente tem que entregar o que Deus mostra. O que Deus mostrou não é nosso, tem que entregar. A pessoa vai entender o que ele pediu para Deus. Às vezes eu dou uma revelação para alguém, não vou entregar não. Mas é exatamente a resposta que a irmã pediu para Deus. Verdade. Eu, quando vim para cá, eu visitei um dia antes,
falei, Deus, eu quero uma resposta hoje. É do Senhor? Eu vim para cá, me responde, outra palavra, uma revelação, o que o Senhor quiser. E acabou o culto. Chegou lá fora, a missionária falou, você tive um sonho com você. Eu falei, conta, missionária. Ela falou assim, eu não gostei de contar, porque a gente está arrastando para frente. Eu falei, conta, estou esperando uma resposta. E foi exatamente a resposta que eu tinha pedido para Deus. Exatamente. Eu estou nesse ministério, tenho uma certeza que foi Deus que me trouxe, foi Deus que me colocou. Amém. Então eu não tenho que questionar se eu passar luta, se eu passar prova, se eu passar aqui. Não vou questionar com ninguém, porque eu sei que foi Deus que me trouxe. Aleluia. Porque eu tive a resposta que eu pedi para Deus. Ela teve um sonho antes, mas não bem sabia do sonho, né? Ela tinha contado para a irmã bem. Irmã bem, eu devo ser, como foi? Foi a resposta que eu estava esperando. Naquele dia eu falei, Deus, fala comigo hoje, sim ou não. É do Senhor? É tua vontade? E Deus confirmou. Então nós temos que entender que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele habita em nós, ele tem as maneiras de trabalhar e ele age como ele quer. Terceiro ponto, atributos divinos. A Bíblia revela todos os atributos incomunicáveis e incomunicáveis, ou seja, metafísicos e naturais de Deus no Espírito Santo. Ele é onipotente no poder de milagres e prodígios, no poder do Espírito Santo. E a fonte de poder e milagres. O Espírito conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus, assim como o coração humano, as coisas do futuro. Isso por ser onisciente. Ele possui o atributo da eternidade, pois é chamado de Espírito Eterno. É o Criador do ser humano e do mundo. E também o Salvador. A palavra de Deus apresenta de igual modo seus atributos comunicáveis: santidade, verdade, sabedoria, entre outros. Então nós vemos que aqui são os atributos divinos, atributos que o homem não tem, só Deus tem. Deus, o Pai e o Espírito Santo, eles têm os mesmos atributos: divino, onisciência, onipresença e onipotência, coisa que o homem não tem. Como onipotência, Deus ele tem poder sobre todas as coisas, coisa que o homem não tem. O nosso poder é limitado, segundo o que Deus nos dá capacidade para fazer. A onisciência, nós sabemos o que nós estamos vendo, o que nós estudamos, o que nós lemos, mas Deus não, Ele sabe todas as coisas, até mesmo o que está por vir. Então, o que nós precisamos entender, que esses atributos divinos só Deus tem, e o Espírito Santo tem, e nós não temos. Então, o que são santidade, verdade, sabedoria, entre outros, são atributos comunicáveis. Por que são apresenta de igual modo? Porque santidade nós podemos santificar. Verdade, nós podemos buscar e viver a verdade. Sabedoria, nós podemos adquirir, buscar e adquirir sabedoria. E entre outros. Mas onisciência, onipresença e onipotência só Deus tem. São atributos de Deus. Ser imutável, são atributos do Espírito Santo. Nós mudamos, nós falamos algo e não cumprimos. Mas Deus, Ele não muda. Amém? A irmã Manuela gostaria de comentar alguma coisa? Alguém mais gostaria de comentar? Senhora Pem, senhora Sandra, irmã Marisete, irmã Maria, amém, irmã Juliene, irmão Jaildo. Nós devemos ter dúvida de que Ele é capaz de fazer. Todas as coisas é possível de fazer. Todas as coisas. Nós vemos que o Espírito Santo, ele é um que nos traga a mensagem, aquele que nos traz a lembrança do que nós lemos, do que nós praticamos, ou seja ela boa, ou seja ela má. Quando nós praticamos má e deixamos ou fingimos que esquecemos, esse mesmo também traz à nossa memória o que nós fizemos errado e fica nos acusando a nossa mente. Assim também como nós lemos a Bíblia, talvez lemos na semana passada, e hoje você está na igreja e começa a pregar e cai aquele mesmo texto naquela mensagem, aonde o Espírito Santo traz a sua memória daquilo que foi dito. Porque ele é onipresente, ele está ali para te orientar, para te instruir,
para que você não venha se bananar na pregação, entrar no tempo que não tem saído, não. Ele sempre vai te dar direção para você entrar e sair. Né? Amém. Então nós vamos ver exatamente isso, né? Que o Senhor, na sua presença, Ele pode estar presente em todo lugar ao mesmo tempo. Várias igrejas estão com as portas abertas nesta manhã, teve a escola bíblica, e o Espírito Santo, como Deus, Ele está presente em cada uma delas. Então só Ele tem esse poder. Eu estou aqui, eu não posso estar em outra. Você que está aqui, você não está em outra jamais, tá? Seu pensamento está aqui, acabou. Mas Deus não, Ele está aqui e Ele está em vários lugares. Ele está aqui, eu peço dele, visita o meu filho, não, onde está? O Senhor está visitando ele lá, está livrando, está guardando, está protegendo, porque Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Então Ele sabe da nossa necessidade, Ele se faz presente quando nós clamamos e buscamos. Já pensou, se Deus não fosse onipresente, nós clamamos aqui, Ele vai estar só aqui, ou então Ele está ocupado lá, não pode estar aqui? Não, o nosso Deus, Ele é tão poderoso, que Ele está em todo o lugar ao mesmo tempo, com a sua onipresença. Além da onipresença, onipotência e onisciência, além desses três atributos, um outro atributo importante, irmãos, é a eternidade. É incomunicável também, só Deus tem a eternidade. Que dia que você nasceu, você sabe, mas que dia que Deus nasceu? Que dia que Jesus nasceu? Jesus, o Filho de Deus. Não estou falando de Jesus, filho de Maria, não. Falando de Jesus, o Filho de Deus. Que dia que ele nasceu? O Filho. Que dia que o Espírito Santo nasceu? Ninguém vai saber responder, porque Ele é eterno. Os seus dias de nascimento, sua genealogia, não é contável. Nós não, nós sabemos o dia que nós tivemos início. A nossa alma é eterna. Nossa alma é eterna. Essa alma, ela é imortal. Ela vai continuar vivendo, seja no céu, seja no inferno. A nossa alma, ela não vai morrer. Agora, o dia do nosso nascimento nós sabemos. E esse corpo carnal também nós sabemos que vai ter um fim. Mas só Deus é eterno. Antes de ser formado, ele já existia. Só que ele era um só. E como ele tem poder, ele pode se transformar em quantos quiser. Ele pode repartir quanto ele quiser. Quando ele fez o homem, ele disse: façamos, então ele estava no coral como mais de uma pessoa. E nesse tempo a Bíblia vai dizer que o Espírito pairava sobre a face das águas. E agora, Jesus dizendo ao discípulo, ele diz assim: não sabeis que o Pai está em mim e eu estou no Pai, são um só. Glória a Deus. Amém. Então vamos entrar aqui no tópico Espírito Santo e Jesus Cristo. Já estudamos diversas vezes sobre a Santíssima Trindade. O Senhor Jesus e o Espírito Santo são um só Deus, juntamente com o Pai, visto que a Trindade é a união de três pessoas distintas, iguais, em glória, poder e majestade. O primeiro ponto, a missionária Penha pode estar lendo para nós em nome de Jesus? Pericorese é um termo teológico desconhecido no meio evangélico que expressa a relação intratrinitariana do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, a habitação das pessoas da Trindade, uma na outra. Cada pessoa está nas outras e cada uma se dá às duas. A intimidade entre o Filho e o Espírito Santo se dá nesses termos e é eterno. Jesus fala desse relacionamento desde antes que o mundo existisse. E em outro momento ele disse a Filipe: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? O Espírito está também nessa Trindade? Amém. Então, é um termo desconhecido, né? Pericorese. Pericorese é a mesma coisa que a habitação das pessoas da Trindade uma na outra. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É como se um passasse pelo outro. É como contar um eclipse, né? A lua passando pelo sol, assim, a Trindade. Um trabalha juntamente com o outro, como o irmão citou nesse instante, na própria criação. Deus falou: façamos o homem. Deus, o
sobre o Espírito Santo e de Jesus, os três, né? Deus criou os céus, terra com palavras, só falou, aconteceu. Agora nós criamos o homem, juntou a Trindade, façamos o homem. Deus não fez sozinho. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três estavam juntos. E a partir daí, os três trabalham juntos. A partir daí, em nossas vidas, na criação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um trabalhando junto com o outro. A única época que eles se dividiram por um pouco de tempo foi quando Jesus desceu, Jesus subiu, o Espírito Santo desceu. Mas um está lá, o outro está aqui, quando um sobe, o outro desce. Então, essa ligação é constante. Deus, ao criar o homem, ele colocou parte de si no homem. O fôlego de vida, o espírito do homem que veio de Deus e soprou no homem, Deus criou uma ligação com o homem. A partir daí, o homem não ficou mais sozinho, porque Deus, no Éden, Deus vinha e comunicava com Adão, Deus vinha e falava com Adão. Deus não perdeu mais a comunicação com o homem. Por causa do pecado, houve uma separação. Mas Deus agora, por ter criado o seu ser e não querer que o seu ser perecesse, Deus agora manda seu filho. Mandou seu filho novamente, ficou comunicação céus e terra de novo. Então, onde tem alguém clamando, onde tem alguém buscando a presença do Espírito Santo, onde tem alguém ligado, onde tem alguém sendo fiel, o Espírito Santo vai subindo, levando, trazendo bênção e levando para o Pai. Precisamos entender que nós estamos aqui, mas existe uma ligação dos céus aqui. Deus se faz presente neste lugar e Ele pode entregar dons nesta manhã, aquilo que deseja o teu coração. Deus pode fazer ainda nesta manhã, porque é uma ligação, há uma trindade aqui trabalhando em prol daqueles que buscam a presença dEle. Aleluia! A presença do Espírito Santo se faz neste lugar, igreja. Nós podemos sentir esta presença, pois Deus, Ele não deixa o homem só, porque o homem faz parte de Deus. Deus criou o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança. E por esse motivo, Deus habita em nós. E se Ele está dentro de você, dá lugar para Ele nesta manhã. Glorifique o nome dEle e sinta a presença dEle na tua vida. Pois Ele está aqui. Sabe o que acontece muitas vezes? Nós entramos vazio e saímos vazio. Porque Deus não está? Não, Deus está. É porque nós não damos lugar. Muitas vezes nós estamos aqui, mas nosso pensamento está na preocupação numa conta, está na preocupação no desejo que nós desejamos para a nossa vida pessoal, está na preocupação em algo que nós passamos, está na preocupação na palavra que nos entristeceu. Aleluia! Foi a palavra que o pastor trouxe ontem. Nós precisamos dar lugar para a alegria, dar lugar para o Espírito Santo, que onde Deus está, a presença do Espírito Santo está, tem alegria. Diz a Bíblia que até a tristeza salta de alegria na presença do Senhor. Então nós, como servos de Deus, precisamos depositar no altar de Deus tudo aquilo que tem entristecido o nosso coração. Quando nós entramos na casa de Deus, é chamada casa de oração, casa de Deus, é onde nós deixamos aquilo que está nos incomodando no altar de Deus e saímos com algo novo, saímos com algo divino, saímos com algo que transborda a nossa alma, que nos alegra. Aleluia. E nesta manhã, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão operando neste lugar, para derramar sobre nós aquilo que nós almejamos, aquilo que nós precisamos para sobreviver. Nós estamos em um mundo cheio de violência, cheio de maldade, cheio de ambições, cheio de tudo que não agrada a Deus. E é aqui o nosso ponto de refúgio. É aqui que nós buscamos a presença, é aqui que nós nos enchemos, é aqui que nós saímos saciados para enfrentar o mundo e vencê-lo. Porque se nós não buscarmos a presença do Espírito Santo para nossas vidas, nós não resistimos. Nós tropeçamos, nós caímos, nós falamos o que não devia falar. Nós damos mau testemunho, mas é buscando essa presença na casa de Deus que nós nos enchemos para enfrentar o mundo e vencer o mundo. Sobre a Trindade, irmão, não é um tema tão fácil de ser ensinado, porque muita gente tem muita dúvida. Como é que é isso? Um Deus, três pessoas, né? Muita gente, nós adoramos três deuses, né? Não é isso, irmãos. Para você entender melhor, é bom você imaginar uma tangerina, né? Imagina uma tangerina com 12 gomos. Agora pega essa tangerina e divide em 3 pedaços. Um com 3 pedaços, um com 4 e um com 5 pedaços. Aí eu pego e dou um pedaço aqui para o irmão Gerson, um pedaço para o irmão Jailton, um pedaço para o irmão Manel. O que o irmão Jailton tem na mão é o quê? Tangerina ou limão?
Tangerina. O que o irmão Jair tem é o que? Tangerina? Tangerina. O irmão Nel tem também é tangerina. Apesar de eu ter dividido, não deixou de ser tangerina. E se eu unir os três, vai continuar sendo tangerina. Assim é a Trindade. É um Deus. Apesar de ter 3 pedaços, não é 2 tangerinas, é uma tangerina. É um Deus só. Só que esse Deus se divide em 3 pessoas, 3 personalidades diferentes. 3 personalidades diferentes. Aí você pergunta, mas por que essa necessidade de se dividir em 3 pessoas? Olha a diferença de operação. Antigo Testamento, o Pai é quem operava e revelou o Filho. Isaías revelou, Jeremias falou, Malaquias falou, vários outros profetas falou do Filho. Ele revelou o Filho, mas quem operava era o Pai. Ele revelou o Filho. E o Espírito, de forma velada, de forma bem tímida, descia sobre algumas pessoas, né? Por necessidade. No Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, o Filho trabalhou, e ele revelou o Espírito. Depois vai descer outro Consolador e ele vos fará lembrar de todas as coisas. Ele revelou o Espírito. Apesar de o Espírito ter trabalhado no batismo de Jesus, em outras situações, mas de forma tímida também. Quando Jesus subiu, aí veio o Espírito Santo. Depois de Atos dos Apóstolos, na dispensação da graça, que é o que nós vivemos agora, quem age é o Espírito Santo. Ele anuncia Jesus Cristo, ele convence do pecado, ele consola, mas é o Espírito Santo que trabalha. Então está separada aí a operação. No Antigo Testamento, o Pai, Evangelhos, o Filho, e Atos para cá o Espírito Santo. Apesar de os 3 estarem um só e trabalhar de forma conjunta, né? Amém. Isso aí está explicado a pericorese, né? Que é a habitação de um. Segundo tópico, segundo ponto, ele me glorificará. O irmão Micael pode estar lendo, por favor? O próprio Jesus disse, ele me glorificará. O Espírito Santo glorificou Jesus, o Pai glorificou Jesus. Jesus glorifica o Pai e glorifica o Espírito Santo. Então, ele me glorificará. Vamos estar lendo João, capítulo 16, versículo 14. Todos os milagres que o Senhor Jesus ele ia operar, a primeira palavra que ele dizia era o seguinte: Pai, graças eu te dou. Ou seja, quando damos graças ao Senhor, estamos glorificando. Glória seja dada ao Pai que me enviou. E ele também vai dizer que ele vai lá na festa, ele vai dizer o seguinte: Pai, graças te dou. Todas as vezes, todos os milagres vai aparecer sempre o Pai sendo glorificado. E ele vai dizer que a morte de Lázaro não é uma morte, mas sim é para a glorificação do nome do Senhor. De quem? O nome de quem? Jesus estava na terra, era o nome do Senhor, Deus, que era para ser glorificado naquela morte. Então, em todos os tempos, precisamos, como humano, glorificar o Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A adoração, como o próprio presbítero Fernando falou, ela não precisa ser restrita.
é uma equivocação dizer que não podemos glorificar o Espírito Santo. Quando nós adoramos através de um louvor, nós estamos fazendo o quê? Prestando adoração ao Pai, Filho e ao Espírito Santo. Aí eles vêm e trabalham através do louvor, sentimos a glória deles sobre nós. Amém? Amém? Alguém pode estar lendo? João 16, 14. Ele me glorifica porque há de receber o que é meu e há de anunciar a vós. Amém. Então nós vemos aqui, houve época em que nós assembleanos, alguns questionavam a adoração ao Espírito Santo. Teve época, quando faltou um pouco de conhecimento da nossa parte, muitas vezes, a gente, novo convertido, muitas vezes não entendia. Hoje está bem claro. Hoje nós vemos que as pessoas em si, assembleanos, eles não estão com tanta dúvida. Sabe por que tem dúvidas? Quem não frequenta escola bíblica e quem não frequenta estudo bíblico. Acho que a necessidade do cristão fazer parte dos estudos e da escola. Porque quando nós não frequentamos, os cultos naturalmente são cultos de adoração. Nós vemos para adorar, receber bênção, receber poder, algo assim. Agora, aprendizado, nós aprendemos na escola bíblica e aprendemos no estudo bíblico. E muitas vezes quando a pessoa não vem, aí fica com dúvida em várias coisas. É normal ter dúvida até hoje? É normal. É por isso que temos a escola para nós aprendermos juntos. Mas quando a pessoa não frequenta escola bíblica e não frequenta estudo bíblico, por mais que ele lê a palavra, tem coisas que deixam ele contente. Mas quando ele vem e frequenta, é exatamente tirando as dúvidas, tirando aquilo que está, fica pendente. E nós vemos aqui que o argumento era baseado numa interpretação equivocada das palavras de Jesus. Ele me glorificará porque há de receber o que é meu. Ainda hoje é comum ouvir alguém dizer que o Espírito Santo não deve ser adorado porque é ele que glorifica Jesus. Mas na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não existe um melhor do que o outro. Eles são iguais. É uma pergunta que eu ia fazer, irmãos. Quem é maior, o Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Irmão Reis, o senhor acha que quem é maior, o Pai, o Filho ou o Espírito Santo? São iguais? Amém. Irmão Reis está certinho na observação dele. Não existe, tem pessoas que acham que existe uma hierarquia. Por falar Pai, Filho e Espírito Santo, não existe hierarquia aí, irmãos. Isso aí, Pai, Filho e Espírito Santo, é só na ordem de trabalhar, como eu citei aqui a ordem de trabalhar deles. Primeiro trabalhou o Pai, depois o Filho, depois o Espírito. Mas hierarquicamente os três são iguais, como o irmão Reis falou, são iguais. Em poder, em glória, em majestade, os três são iguais. Trabalham juntos em prol da humanidade, em prol de ver a igreja unida e levar a igreja para o céu, né? Porque nós vemos essa ligação de Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando pela humanidade. Porque Deus quer que toda a humanidade seja salva. E por isso tem a intervenção do Espírito Santo na terra. Por isso Jesus foi e mandou o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo não viesse, nenhuma carne salvaria. Eu estudava lá em casa ontem com a minha esposa e ela me perguntou assim, mas por que a Bíblia fala que Jesus não sabe o dia em que Ele mesmo vai voltar para buscar a igreja? Porque existe uma palavra na Bíblia que diz, o Filho do Homem, nem o Filho do Homem sabe. Existe uma palavra na Bíblia que diz, nem o Filho do Homem sabe. Se Ele é Deus e Ele tem o mesmo pensamento de Deus, por que a Bíblia diz que nem o Filho do Homem sabe? Aí eu expliquei para ela, a Bíblia fala o Filho do Homem exatamente para deixar claro que está falando de Jesus carne, Jesus quando esteve na terra. Quando fala que o Filho do Homem não sabe, o Jesus que esteve na terra com os discípulos, ele não tinha esse conhecimento. Mas o Jesus glorificado que está do lado de Deus hoje, ele tem total conhecimento de todas as coisas. Então, como consequência, ele sabe exatamente o dia que ele vai voltar para buscar a igreja. Jesus Cristo hoje, que está do lado de Deus, o Filho de Deus, que é Deus também, ele sabe o dia que ele vai vir buscar a igreja. E a Bíblia diz que ele intercede por nós, né? Então, ele intercedendo por nós, eu creio que às vezes, como os três comunicam, essa é a ideia minha. Deus fala, está na hora, meu filho, você descer. Não, pai, espera um pouquinho, irmão. Tem aquele lá que está desconcentrado ainda, tem aquele lá, Senhor, tem aquele lá. Peraí, aí eu já não creio. Vai lá, Espírito Santo. Eu já não creio nessa diferença de pensamento entre os dois.
Um querer e o outro não querer. Não, eu estou dizendo no sentido assim, de ele interceder por nós. Eu entendi a conjectura da No sentido de senhora. interceder. E assim, a Bíblia fala que se Deus não tivesse abreviado os tempos, nenhuma carne se salvaria. Então, assim, é um ponto psicológico meu. É algo né? também. Os três trabalhando, não querer, o outro não querer. É de um interceder. É algo que é algo também. Vida lá primeiro, isso não vai ficar para trás. O cuidado, você vê isso no sentido de cuidado com a nossa alma, né? E o Espírito Santo está aqui trabalhando e Jesus espera um momento de vir buscar. Isso é uma conjectura minha, né? É algo também que nós precisamos ter o máximo de cuidado, não é isso, presbítero Fernando? Precisamos ter o máximo de cuidado, porque a própria palavra vai revelar que no final dos tempos haveria muitos falsos profetas que iria enganar até os escolhidos. Nós temos visto aí que desde 1848, sempre há previsão e datas da volta de Jesus. Sempre há previsões. Pessoas desesperadas, pessoas vendendo todos os seus bens, pessoas doando suas terras, porque acredita piamente que o Senhor foi revelado através daquela pessoa que estava passando aquela revelação, que diz que o Senhor ia voltar em 1848. No ano de 2000 não foi diferente. Não, em 2000 não passa da volta de Jesus. Aí veio as datas, veio as previsões, 12 de dezembro de 2000, seria a volta de Jesus. O Pai, Ele não vai deixar nós enganados com relação à sua volta. Haverá uma volta. É o esposo que viajou, a esposa vai ficar em casa preparando para a volta do esposo e ansiosa pela volta do esposo. Mas se ele não datar, se não tem um telefone para dizer, eu vou voltar a tal hora e tal dia, a esposa vai continuar esperando. A igreja, ela é isso. Nós precisamos nos acautelar com o Espírito Santo de Deus, para que nós não sejamos pegos em falsas profecias. Tem pessoas hoje usando o Espírito Santo de Deus, que é uma heresia e é uma blasfema, usar o Espírito Santo de dizer que ele revelou a data da volta de Jesus. Precisamos nos acautelar, que a Bíblia vai dizer que nós não sabemos o dia e nem a hora. Nós, seres mortais, não sabemos nem o dia e nem a hora. E os próprios das revelações, depois eles largam a igreja. Depois que eles foram, diz que foi usado pelo Espírito Santo, que a data é essa data, aquilo não acontece, eles entristecem e largam a igreja. É mais fácil nós ficarmos na dispensação da graça, é mais fácil fazer a vontade do Senhor, preocupando sim com a volta do Filho do Homem, que buscará a sua igreja. Ou melhor, com a volta do Filho do Homem, não, com a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele buscará a sua igreja. Mas aí, deixando de lado as falsas profecias que o dia é hoje. Eu posso descer à sepultura hoje, mas a volta de Jesus, ela irá acontecer? Vai, mas eu não tenho uma data, eu não tenho um dia e nem tenho uma hora. E se eu chegar para a igreja, movido pela carne, dizer, não, o Senhor mostrou a data, que a data é hoje. Temos que ter cuidado e nos acautelar sobre isso aí. E o Espírito Santo, ele não nos deixa enganados. É por isso que essa revista, o comentador, ele vai fazer questão de, mais uma vez, essa lição, para que os irmãos, se não tenham aí a lembrança, essa mesma lição, presbítero Fernando, já foi lecionada em outros tempos. Essa mesma revista aqui, simplesmente foi repetida ela para mostrar para a igreja que há uma preocupação em relação ao Espírito Santo, em relação ao pentecostalismo, em relação à busca pelo Espírito Santo, a dependência do Espírito Santo, a dependência de Deus. É você não ficar sem a sua comida, não ficar sem a sua água. E a nossa alma, ela não pode ficar sem o Pai, sem o Filho e sem o Espírito Santo. Amém? Amém. Então, nós vamos aqui, Ele me glorificará. Então, pelo Espírito Santo glorificar a Jesus, muitos acham que o Espírito Santo é menor do que Jesus. Mas aqui vem nos esclarecendo, a Bíblia nos esclarece que o Pai também glorificou a Jesus. Então, os três são iguais e nós podemos glorificar aos três. Amém? Mais algum comentário? Alguém quer comentar alguma coisa? Certamente o maior seria o menor.
E assim, eu creio que até mesmo por isso que Deus, o Senhor, quis nos mostrar nesse sentido de Pai, Filho e Espírito Santo serem iguais, serem um, é a nossa unidade. Porque não tem, o pastor ele não é maior do que o membro não é menor do que o pastor, não, no sentido pessoalmente dizendo. Devemos respeito, devemos reverência por ser uma autoridade eclesiástica, né? Mas em termos, o pastor vai ser salvo, a igreja não. Nós somos todos iguais. Deus nos ama por igual, Deus nos vê por igual. Só que tem aquele que Deus escolheu para estar na liderança, para estar na frente. Então aquele que está na frente deve ser respeitado, né? E reverenciado como uma autoridade eclesiástica constituída por Deus. Mas o valor para Deus são o mesmo. Porque eu sou membro, eu sou menorzinho. Não, nós não podemos nos sentir coitadinhos. Nós somos todos iguais.